Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 25/10/2024. Calendário recheado para nós fazermos as nossas apostas aqui em NBA e trazer para vocês as melhores opções, sempre se baseando, é claro, em números e estatísticas. E foi assim que a gente teve enorme sucesso nesse início de temporada da NBA. Do dia 22, 23, 24, a gente só teve um head aqui no nosso canal no YouTube. E foram diversos jogos, principalmente ontem e também no dia 23, conseguimos ser bem lucrativos e vamos fazer o nosso melhor aqui para trazer para vocês as melhores opções mais uma vez. E se você quer dicas especiais, exclusivas e sem pagar nada por isso, conheça o nosso grupo gratuito, o link vai estar aqui embaixo, e também lá no nosso Instagram tem sempre algum conteúdo extra e vídeos especiais para vocês também, @sextadetrade. A gente está com o objetivo de alcançar aí os 1000 seguidores por lá e também os 1000 seguidores, né, 1000 inscritos lá no nosso canal de cortes. O link também vai ficar aqui embaixo e hoje vai ter uma análise especial para vocês, vídeo exclusivo. A gente vai se aprofundar e analisar 100% ali dos detalhes do jogo de Bucks e Chicago Bulls. A gente vai trazer para vocês palpite de jogador, vai trazer pontuação, vai trazer o cenário do favorito do jogo, tudo de uma forma bem mais aprofundada para vocês terem um conteúdo extra aí e ajudar a gente também a alcançar os 1000 inscritos lá. Então o link também vai estar aqui na descrição do nosso canal de cortes, beleza? Meta de 100 likes para esse vídeo de hoje. Clica no botão de joinha, não custa nada, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Seja membro do canal se vocês quiserem apoiar, para a gente continuar trazendo vídeos gratuitos para vocês. E não se esqueçam de ativar o sininho para não perder as melhores odds e garantir, né, as melhores oportunidades de mercado. Ver o nosso vídeo assim que a gente lança. Bom, depois de um dia espetacular ontem, também a gente vem numa sequência bem legal no nosso grupo VIP. Inclusive ontem, né, a gente conseguiu acertar mais uma zebra. O Oklahoma City Thunders foi a zebra do dia. A gente também indicou o Hornets antes de ontem e eles venceram sua primeira partida. Indicamos também um handicap positivo nos Clippers, também tivemos sucesso. Então, assim, odds acima de 2 a gente também está conseguindo trabalhar de um jeito bem legal lá no nosso VIP. O contato está aqui embaixo, caso vocês queiram fazer parte. O grupo VIP mais completo do mundo, com muitas dicas especiais para vocês, palpites diários e também guias e e-books exclusivos para tornar você um apostador profissional. Falando aqui de Magic e Brooklyn Nets, a gente tem Orlando jogando em casa como favorito. Esse Brooklyn Nets é um time duro, é um time com dificuldades de criar arremessos e eu acho que eles vão sofrer bastante nessa temporada, tá? O Orlando joga em casa, é uma das melhores defesas da liga e eles se reforçaram agora com quem teve os Caldwell Pope, jogador experiente, e logo na primeira partida o Orlando Magic já dominou o Miami Heat, mesmo jogando lá em Miami. Eles conseguiram manter os seus rivais em 97 pontos e tendo tudo isso em vista, essa dificuldade que os Nets têm de atacar, eu vou trazer aqui para vocês um palpite em pontos que eu priorizaria aqui trazer esse palpite ou então explorar ali, né, no ao vivo. O palpite seria abaixo de 110,5 pontos do Brooklyn Nets, beleza? Abaixo de 110,5 pontos do Brooklyn Nets, porém essa linha no pré-jogo ela não vai estar pagando tão bem. Os 10 jogos jogando fora de casa eles marcaram 105,4 pontos de média, mas dentro desse calendário eles enfrentaram o Atlanta Hawks, o Indiana Pacers, o Washington Wizards, o San Antonio Spurs e o Indiana Pacers mais uma vez, que são ali, né, 5 jogos contra equipes que estiveram entre as 10 piores defesas da última temporada. Então por isso eles conseguiram pontuar um pouquinho mais. Hoje contra o Orlando Magic eles devem ter dificuldades. Nos dois encontros que aconteceram na última temporada em Orlando, eles marcaram 81 e 106 pontos, tá? Uma média de 93,5 pontos. Por isso eu esperaria ele ao vivo subir um pouquinho essa linha. Eu acho que ela vai subir, tá? Ela tá bem baixa, bem moderna, e trabalhar com essa abaixo de 110,5 pontos. Agora vamos tentar justificar por que faz sentido essa nossa análise. Bom, na última temporada o Brooklyn Nets foi um dos 10 piores ataques por 100 posses de bola. Nessa temporada isso deve se repetir, eles não se reforçaram o suficiente para melhorar essa questão. Defensivamente o Orlando Magic foi a terceira melhor defesa da NBA. Em relação a pace, o ritmo que essas franquias jogam, a gente tá falando ali, né, de dois dos seis, né, dois dos 6 times mais lentos da última temporada, sendo o Orlando Magic o quarto mais lento. Jogando em casa, eles devem cadenciar bastante esse jogo, e consequentemente o relógio vai sendo gasto. Beleza? Outra coisa interessante da gente analisar é a eficiência dos rebotes defensivos do Orlando Magic. Eles tiveram o segundo melhor aproveitamento de rebotes defensivos, o que permite, né, que os seus rivais não tenham tantos pontos de segunda chance pra fazerem pontos ali em segundas oportunidades. Ofensivamente, em aproveitamento do Brooklyn Nets, não foi um rebote ali nem de top 10, então a gente tem um cenário aqui bem legal pro Orlando Magic conseguir manter seus adversários em linhas baixas. Beleza? Bom, pessoal, vamos aqui pro próximo palpite pra vocês. Agora sim, um palpite pré-jogo: Toronto Raptors e Philadelphia 76ers. Os Sixers jogam sem seus dois principais jogadores, Embiid e Paul George, mais uma vez, mas hoje eles enfrentam o péssimo Toronto Raptors, que eu sempre falo. Depois que eles se desfizeram de Siakam, OG Anunoby, Van Vliet, Gary Trent Jr., só sobrou um grande defensor nesse time, Scottie Barnes, mas que eu acho que é muito pouco, tá? A gente tem aqui o RJ Barrett e o Quickley como dúvidas. Eu prefiro até que eles joguem, tá? Porque não são grandes defensores, isso vai facilitar essa nossa tip. Então, a gente já tá fazendo considerando eles em quadra ou não. O Quickley saiu lesionado depois da primeira partida contra os Cavs, na qual eles perderam. O nosso palpite aqui vai ser na pontuação do Philadelphia 76ers. Eu acho que mesmo desfalcados de Embiid e Paul George, eles enfrentam uma das piores defesas da NBA. Vamos de acima de 109,5 pontos para essa partida, ou acima de 103,5 pontos do Philadelphia 76ers, caso vocês queiram duplar com alguma coisa ali em torno de 1,20 para fechar o mod de 1,50, beleza? Por que eu acredito nisso? Bom, vamos trazer aqui para vocês o recorte no pós-All-Star Game
que é o recorde que a gente tem do Toronto Raptors depois que as trocas foram efetivadas, tá? E aí eles começaram a perder seus jogadores, só sobrou o Gary Trent Jr., que agora saiu para os Bucks nessa temporada, que é um bom defensor de perímetro. Bom, e aí a gente tem o Toronto como a segunda pior defesa pós All-Star Game em toda a NBA. Beleza? E se a gente for olhar aqui, nos últimos 20 jogos, o Toronto Raptors foi muito vazado. Eles sofreram 122,2 pontos de média para os seus rivais, sofrendo ali na última partida contra os Cavs, que nem é um ataque assim de elite, 136 pontos, e eles sofreram 111 pontos ou mais, ou seja, acima daquilo que a gente está buscando para hoje, em 18 desses últimos 20 jogos recortados. Não sofrendo só para quem? Brooklyn Nets foi o time que a gente trouxe para vocês ali e que era uma das 10 piores eficiências ofensivas da NBA no último ano. Praticamente, na última temporada, o Embiid também ficou de fora, ele perdeu muitos jogos e mesmo assim o 76ers deu pro gasto, tá? Eles foram um ataque ali quase de top 10, ficaram na metade de cima da tabela nesse quesito e acho que hoje eles têm mais elenco para poder suprir possíveis ausências das suas estrelas, beleza? Agora vamos falar aqui de Hawks e Hornets, aqui a gente vai trazer para vocês um over, tá? Eu gosto de trabalhar com over nos jogos do Atlanta Hawks, eu acho que eles são favoritos para essa partida, até pelo fator mando de quadra, mas eu acho que esse Hornets com Lamelo, jogando fora de casa, sem responsabilidade, considerando que os Hawks não são um time seguro defensivamente, eu acho que esse Hornets aqui pode aprontar, então vamos tomar bastante cuidado com essa questão de vitória do Atlanta. O meu palpite para essa partida vai ser na pontuação, tá? Eu acho que a gente... Tudo é válido aqui, tá? Pontuação dos Hornets acima D, do Atlanta, mas eu prefiro, dentro desse cenário, trabalhar com acima D coletivo. Então vamos acima de 220,5 pontos totais para essa partida, confiando acima de tudo nas duas defesas ruins, né? Para elas decepcionarem mais uma vez, no bom ritmo que a gente pode ter nessa partida. A última temporada do Atlanta foi a sexta melhor equipe em relação a pace, a ritmo da NBA. Com o Lamelo, o Hornets deve aumentar também esse pace. O Atlanta foi um ataque ali perto do top 10 também na última temporada e ambos estiveram entre as 4 piores defesas da liga. Perdendo o DeJounte Murray, a tendência é que a defesa desses Hawks só piore nessa temporada e também os rookies deles tiveram um começo interessante na última partida, onde eles venceram, né, na sua estreia. E, bom, a gente tem aqui Lamelo Ball à disposição, no fim das contas, acho que é isso que importa quando a gente fala a respeito de Hornets, mas a gente também tem ali, né, o Miles Bridges, que também é muito interessante. Infelizmente, o Brandon Miller não joga e do lado ali do Atlanta, o Bogdanovic não estará em quadra. Eles contribuiriam positivamente de forma ofensiva para esse meu palpite, mas ainda assim eu acho que a gente tem um cenário bem interessante aqui. Nos últimos 8 jogos com o Lamelo, quando o Charlotte Hornets enfrentou o Atlanta Hawks, a gente tem números bem interessantes, tá? 111,8 pontos de média do lado do Charlotte Hornets, e a gente conseguiu superar essa marca que a gente busca para hoje, né? De mais de 220 pontos somados entre as franquias nos últimos 5 jogos consecutivos, e também a gente conseguiu superar ali, né? Dentro desses últimos 8 jogos também. Beleza, então a gente tem um cenário aqui bem legal. A equipe do Atlanta Hawks sofre muitos pontos para power forward, que é a posição ali que joga o Miles Bridges. Geralmente eles escondem ali meio que na ala o Trae Young para ele não ser tão exposto defensivamente, e acho que ele vai ficar meio sem saída hoje, tá? Porque a gente tem como power forward o próprio Miles Bridges e a gente tem também ali como point guard, caso eles decidam fazer um confronto de mano a mano, né? Aquele que é natural, marcador marcando marcador. A gente tem o Lamelo Ball, que apesar de ter alguns problemas de execução na finalização perto da cesta, ele é muito mais alto do que o Trae Young, né? Então acho que isso também pode ser um diferencial favorável para o Lamelo pontuar e ajudar essa linha dos Hornets a puxar para cima. Beleza? Bom, agora vamos falar aqui para vocês a respeito do jogo entre Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons, mas não sem antes, pessoal, pedir o like. Ainda não deixou o like, não clicou no botão de joinha? Clica aqui embaixo, vai ajudar muito a gente com o nosso canal aqui, pra gente continuar trazendo vídeos para vocês. O nosso vídeo aí subir no conceito da galera, se entregue para mais pessoas e comentem aqui embaixo, dentro desse calendário repleto, qual é o seu palpite favorito do dia? Vocês discordam da gente em alguma coisa? Aqui, pode comentar, não tem problema nenhum. E também tragam outros pontos. Tem alguma dúvida que você queira tirar com a gente? Quem sabe a gente não faça um vídeo aí, um plantão de dúvidas pra galera que tá gostando aí, tá começando nessas bets em NBA, beleza? Seguindo aqui com o nosso vídeo, a gente tem Cleveland Cavaliers que enfrenta o Detroit Pistons hoje em Ohio, né, jogando na sua casa. Os Cavs, que são favoritos para essa partida, enfrentam um adversário que na última temporada foi um dos piores da NBA, tá? Mas eu sinto uma semelhança da última temporada com esse início do Detroit Pistons, que é, eles começam bem, eles sempre dão trabalho para os seus rivais, mas o terceiro e principalmente o último quarto faz com que eles caiam e não consigam conquistar o resultado. Eles trocaram de treinador, inclusive seu técnico é ex-Cavs,
e eles trouxeram peças interessantes, além de seus jovens a cada ano que passa se desenvolverem mais. Eu acredito que esse Pistons, ele é muito melhor do que os resultados dizem. Não é um time espetacular, mas é um time que dá para ser competitivo. Eu acho que eles têm como opções no banco de reservas, talvez opções melhores do que os Cavs. Eles têm hoje, para mim, um jogador na posição 1, que é o Cade Cunningham, melhor do que o Darius Garland. Eles têm uns alas que poderiam facilmente ser titulares nesse time dos Cavs, claro. Eles não têm um Donovan Mitchell e eles também não têm ali um Jarrett Allen, mas quando a gente fala também de Evan Mobley, eu acho que ele é melhor defensivamente, mas pior ofensivamente do que o Tobias Harris. Então, apesar dos Cavs terem vencido os últimos 4 jogos consecutivos contra a equipe do Detroit Pistons, algumas coisas que eu ficaria de olho nessa partida. Handicap positivo no primeiro tempo a favor do Detroit Pistons, com odds altas ali, tá? Para você duplar, ou então tentar pegar ali um handicap de mais 8.5 no primeiro tempo a favor dos Pistons, com uma odd interessante, tá? Em torno ali de 1,50, acho que faz sentido. Mas o meu palpite aqui, ele vai se unir também com o jogo entre New York Knicks e Indiana Pacers. E a gente já vai explicar para vocês um de cada vez. Hoje os Cavs vencem o Max Strus e do lado ali do Detroit Pistons, o principal desfalque é o Ausar Thompson. Então a gente tem aqui um cenário bem legal para trabalhar com o seguinte: handicap positivo mais 18.5 do Detroit Pistons, ou seja, eles podem perder por até 18 pontos de diferença, que não tem nenhum problema. Só não pode perder por 19 ou mais. E acima de 108.5 pontos dos Knicks. Essa é a duplinha, tá? Vocês podem também pegar esse handicap positivo do Detroit e juntar um mod um pouquinho melhor ali com acima de 106.5 pontos dos Knicks. Ou então, se vocês forem mais ousados, handicap de mais 14.5 pontos do Detroit Pistons. Acho interessante, mas a minha prioridade, palpite para vocês, vai ser essa duplinha. Ela que eu vou contabilizar, tá? Caso dê green ou não, e a gente já vai explicar para vocês porque que a gente acredita nisso. Nos últimos 4 confrontos entre essas franquias, o Cleveland venceu por 8 de diferença, 9, 7 e 10, ou seja, não cobriu esse handicap em nenhum dos momentos. A gente já avaliou para vocês aqui as questões técnicas da equipe do Detroit Pistons, que foram muito competitivos contra o Indiana Pacers na última partida, inclusive as coisas aqui vão meio que se cruzar, tá? O Indiana Pacers, eu acredito que é um time de um nível parecido com o dos Cavs, sem uma grande estrela como é o Donovan Mitchell, é verdade, mas coletivamente eles funcionam muito bem e acho que são times ali de níveis parecidos no qual o Detroit pode lidar no sentido de conseguir esse handicap positivo. E o JP Bickerstaff, né, que é o ex-técnico ali dos Cavs, JP Bickerstaff, né, agora sim, ele conhece os defeitos da sua ex-franquia, né, ele comandou os Cavs ali por 3 ou 4 anos, se eu não me engano, e acho que isso também pode ser um diferencial aqui para essa partida, beleza? E aí, a gente vai falar agora de Knicks e Pacers. A equipe dos Pacers sofreram 109 pontos na última partida pro Detroit Pistons, que nem é um ataque de elite assim, tá? E outra coisa interessante, né? Os Cavs nos últimos 20 jogos, eles fizeram uma média de 105.4 pontos e sofreram 108 de média. Ou seja, eles têm ali uma média, um saldo para eles tirarem, para eles ganharem por essa diferença grande do Detroit, muito grande, porque eles estão com saldo negativo de menos 2.6 pontos, né, por partida de média contra seus rivais. Claro, eles enfrentaram Boston, Orlando, foram jogos de playoffs que a gente está contabilizando, mas ainda assim eles não têm tanta facilidade em vencer seus rivais por grandes margens, porque é um ataque que pontua num nível baixo, beleza? Agora sim, falando a respeito de Indiana e Knicks, né, a gente tem aqui a equipe do New York Knicks jogando em casa hoje, diante da sua torcida, depois, né, daquela estreia que não tinha o que fazer contra o Boston Celtics, não dá nem pra dizer que eles jogaram mal, é que o Celtics estava abençoado, mas enfim. Eles jogam hoje com seu time titular à disposição, Josh Hart, Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Michael Bridges e o Anunoby, que era dúvida, mas pelo que tá aqui ele deve jogar. Do outro lado a gente tem ali o Pacers também saudável e eu acredito nesse ataque eficiente dos Knicks, tá? Que não é um ataque de grande volume, mas foi o 7º mais eficiente da última temporada e hoje com o Karl Anthony Towns, com o Miles McBride ali crescendo também. E com o próprio Michael Bridges, que acaba de chegar, eu acho que eles podem ser ainda melhores. O Indiana Pacers foi uma das 10 piores defesas da NBA na última temporada, também o segundo time mais rápido, ou seja, eles davam muitas posses de bola por minuto para os seus rivais poderem produzir bem por conta dessa alta velocidade que eles jogavam. E eles gastavam pouco relógio antes de finalizar um arremesso. Nos últimos 20 jogos fora de casa, o Indiana Pacers sofreu uma média de 118.1 pontos para os seus rivais. Se a gente for pegar aqui, a gente tem vários confrontos contra o New York Knicks, porque essas franquias ali se enfrentaram recentemente em uma sequência grande de jogos, né? A gente teve ali a equipe do New York Knicks conseguindo marcar 121, 130, 121 pontos contra esse rival e 109, ou seja, a gente também tem um cenário aqui positivo
para essa tip que a gente passou para vocês. Lembrando que o Pacers sofreu 109 pontos na sua estreia para o Detroit Pistons, que não é um ataque de elite, mesmo sofrendo apenas 19 no último quarto, mas isso é porque o Detroit Pistons simplesmente some nos últimos quartos, então é uma questão um pouco mais deles, digamos assim. Agora, rapidinho, pessoal, eu vou pular aqui o jogo entre Rockets e Grizzlies. Eu preciso de mais tempo para avaliar esse Memphis, tá? Agora que finalmente, depois de um ano ali, eles vão jogar com seus jogadores saudáveis. É um jogo muito perigoso, então eu tomaria bastante cuidado. Eu não vou palpitar nele porque realmente assim eu estaria inventando coisa para vocês. Eu não posso perder a credibilidade que eu construo com vocês aqui no canal. É um jogo complicado, vamos tomar cuidado. Vamos falar aqui a respeito de Bucks e Bulls lá no nosso canal de cortes. A gente vai avaliar jogador, pontuação, favorito. A gente vai fazer uma análise bem aprofundada a respeito desse jogo. Então fiquem de olho no nosso canal de cortes. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês clicarem. Também o link aqui embaixo. Beleza? Porque a gente vai tentar trazer algo diferente aí para vocês. Eu trouxe como meta pessoal conseguir fazer crescer um outro canal aqui dentro do YouTube. É mais uma meta pessoal mesmo, para eu sentir que o Cesta de Trade não foi um golpe de sorte. Eu sou muito feliz com a audiência de vocês e eu espero que vocês estejam lá também. Vai ajudar muito a gente, não custa nada. E a gente sempre nessas rodadas mais cheias a gente vai trazer alguma coisa por lá diferenciada. Beleza? Então vamos aqui para Jazz e Warriors, tá? Aqui a gente vai trazer um palpite de pontuação. A gente acredita que é um jogo bem pontuado, principalmente por parte dos Warriors. Porém, a gente tem um cenário aqui no qual o mercado ofereceu linhas interessantes. E o Jazz, no começo de temporada, ofensivamente eles se levam mais a sério, né? E eles vão jogar em casa hoje, o que também é muito bom. Então acho que dá pra gente acreditar aqui numa pontuação total dentro dessa partida. Então vamos aqui em totais e vamos colocar acima de 227,5 pontos totais para essa partida, beleza? Esse é o nosso palpite. Os Warriors são favoritos, mas o Jazz joga em casa, portanto será um time perigoso. Do lado dos Warriors, o Stephen Curry é dúvida, tá? Eu preciso dele em quadra para essa tip fazer sentido. A gente sempre traz no grupo VIP lá, notícia de escalação, etc, para poder informar a galera o quanto antes, né, quem vai jogar ou não. Essa tip de mais de 227,5 pontos bateu nos 4 encontros da última temporada entre essas franquias. A gente tem caixas legais para uma ferir a outra. O Jazz, na última temporada, foi um dos 10 times que mais sofreram bolas de 3, um dos 10 piores aproveitamentos em defesa no território triplo, e a gente sabe que o Warriors é referência nisso. O Jazz foi a pior defesa da última temporada por 100 posses de bola, e foram um dos 10 times mais rápidos. Com essa velocidade, a gente pode ter muitas posses de bola por minuto, e os Warriors também quase foram um dos 10 times mais rápidos da NBA. Ofensivamente, o Warriors foi um time ok, de meio de tabela, mas a gente sabe que esse Golden State tem uma margem interessante para crescer nessa temporada, agora que eles estão mais completos, mas acima de tudo aqui existe encaixe. Outra coisa interessante que a gente pode destacar, os Warriors sempre se destacou por muitas vezes jogar com um time mais baixo, com Podziemski, Stephen Curry, e caso o Draymond Green, em que em muitos momentos vai para a posição de pivô, o time deve ficar um pouco mais frágil para poder defender o garrafão. Com isso, a gente tem ali o Lauri Markkanen podendo infiltrar e pontuar muito bem e ajudar a puxar essas linhas de pontuação total pra cima. O Jazz, jogando em casa, joga no modo meio maluco, tá? Ofensividade, agressividade, jogadas individuais, mas acima de tudo, pouca responsabilidade com a defesa. Agora vamos dar uma olhada aqui em uma questão muito específica e que eu acho interessante a gente trazer para vocês entenderem como esses Warriors podem sofrer. Quando a gente vai aqui em relação à zona e oponente shooting, né, que é os arremessos que seus rivais executam, se a gente for ver aqui, o Golden State Warriors é quase um dos 10 com pior aproveitamento em defesa de arremessos da área restrita. E quando a gente fala aqui do paint, do garrafão, né, perto ali do garrafão, mais ou menos, a zona pintada, o Warriors teve o pior aproveitamento. Então, por isso, eu acho que jogadores como o Markkanen podem tirar proveito para poder pontuar contra esse Warriors. Eles sofreram uma média de 121,4 pontos por jogo dos seus rivais e eles conseguiram ali fazer uma média ok de 109,8 pontos, mas lembrando que início de temporada eles levam mais a sério, eles não estão mais tão preocupados assim em perder de propósito para conseguir uma boa escolha no draft, ou seja, é um cenário aqui no qual eles devem estar mais comprometidos e mesmo com essa falta de comprometimento ofensivo, no último encontro contra os Warriors, essa linha bateu no penúltimo também. Beleza? Agora vamos falar aqui de Lakers e Suns, um dos jogos mais legais que a gente tem para hoje à noite, tá? Eu vou trabalhar aqui de acordo com as linhas que o mercado me ofereceu e o que eu tô querendo dizer com isso. É um jogo que eu acho over? Não sei. É um jogo que eu acho under? Não sei. Mas o mercado me trouxe linhas aqui que eu acho factíveis para dois times que têm tanto talento assim, como é o Lakers e o Phoenix Suns. Kevin Durant, LeBron James, Devin Booker, Bradley Beal, Anthony Davis são alguns dos nomes que podem ajudar essa linha a ser puxada para cima. Infelizmente, o Lakers não é um time eficiente na bola de 3 e o Suns não é um time que gosta da bola de 3. Eles gostam mais da média distância, mas
eles se reforçaram nessa temporada e podem melhorar isso, beleza? O grande ponto aqui é, dessas tips que eu passei hoje para vocês, eu acredito que essa pode ser que seja a menos confiável, só que tem um porém. A gente tá falando aqui de um jogo no qual ou você vai no over ou fica de fora, porque não dá para subestimar dois times com tanto talento individual assim, beleza? Se a gente for pegar os últimos 4 confrontos entre essas franquias, em 3 a gente conseguiu ali um over, tá? A gente teve ali os jogos de pré-temporada, mas sinceramente, pessoal, para de considerar jogos de pré-temporada. Nem os times queriam estar ali. Os times não levam a sério, não defendem sério. Então, assim, tem muita gente que fica pegando os números de pré-temporada para justificar palpites da temporada ali séria que começou só agora. Então, assim, não façam isso, tá? Isso é um perigo. Apostar em pré-temporada também é loucura total. Mas enfim, a gente tem aqui um cenário no qual eu acho que esses dois times possam pontuar bem. O Phoenix Suns na última temporada foi um dos 10 melhores ataques da NBA e as duas defesas ali são bem irregulares, né? Ficam ali no centro da tabela. O Phoenix Suns um pouco mais perto ali do top 10, mas as duas defesas de meio de tabela. Então, acho que a gente pode ter um cenário aqui para os times pontuar bem. E no último jogo do Phoenix Suns, em muitos momentos eles jogaram com Kevin Durant na posição 5, e com o Nurkic muitas vezes abrindo também para arremessar de 3. Eu acho que essa formação mais baixa que eles podem aplicar hoje pode servir justamente também para tirar vantagem da bola de 3 contra os Lakers, porque a bola de 3 dos Lakers ela é ruim. Não é que ela tem pouco volume igual a do Suns, ela é ineficiente. Então, eu acho que com essas formações mais baixas, a gente pode ter um jogo um pouquinho mais solto e conseguir ultrapassar essa linha de mais de 221,5 pontos. Beleza? Dá para tentar pegar tranquilo isso aqui no ao-vivo pagando melhor, ou pegar uma linha mais baixa ali, no acima de 218,5 pontos, por exemplo. Agora, vamos finalizar aqui o nosso vídeo com Blazers e Pelicans, tá? A gente tem o Pelicans jogando fora de casa, possivelmente o Zion tende a voltar. Ele tinha ficado de fora, acho que do primeiro jogo por conta de uma doença não relatada, então já falaram que a tendência é forte que ele jogue para hoje. Os Pelicans já é um time superior aos Blazers com Zion, eu acho que eles podem tirar vantagem desse time do Portland. E com a eficiência ali em território triplo que o CJ McCollum vem apresentando, eles podem tirar proveito. Lembrando, CJ McCollum, ídolo e ex-jogador do Trail Blazers, não gosta de apoiar nessas coisas mais místicas, mas também a lei do ex ali, ela pode ajudar a gente. Melhor estar a favor do que contra na hora da gente argumentar. O DeJounte Murray hoje está de fora, o Trey Murphy também, são dúvidas relevantes, tá? Mas ainda assim, eu acredito que a equipe dos Pelicans é um time mais formado, com mais jogadores experientes, e um time que de fato ali pode brigar por um playoff na Conferência Oeste. O Blazers não, eles estão em reconstrução, a minutagem que eles vão dar para os seus jovens pode ser simplesmente de desenvolvimento do que compromisso com resultados. Então a gente vai aqui de handicap de menos 2,5 para os Pelicans, ou seja, eles têm que vencer o Portland por 3 pontos de diferença ou mais para essa equipe bater, beleza? E a gente já vai justificar porque que a gente acredita nisso, mas antes aqui, ó, de em torno de 1,50, a gente tem aqui o Pelicans, que nos últimos 10 jogos contra os Blazers venceram 9, tá? O último confronto eles venceram por 10 de diferença, antes disso eles venceram por 19, antes disso eles venceram por 9 de vantagem, teve um aqui que, foi mais de 30, por exemplo, assim. Então, geralmente essas vitórias são bem elásticas, tá? Todas essas 9 aqui que eu relatei nos últimos 10 jogos foram por uma diferença de 3 pontos ou mais, e a gente precisa destacar também essa questão do território onde o Blazers mais sofre. Se a gente for pegar aqui no Paint, eles têm o sexto pior aproveitamento em defesa de arremessos nesse setor da liga. Então o Zion, Brandon Ingram e também ali, né, seja lá quem for o pivô titular hoje do lado dos Pelicans, o Thais, por exemplo, podem pontuar bem também. Se a gente for olhar aqui na área restrita, a gente tem aqui o Blazers como o segundo time com pior aproveitamento em defesa de arremessos nessa área. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aqui em Players, vamos olhar aqui Shooting, colocar por zona, a gente tem que colocar na última temporada também o nosso filtro, e para finalizar, a gente vai aplicar aqui um filtro de jogadores titulares. Beleza? Por que a gente está fazendo isso daqui? Para vocês verem como o principal jogador da equipe dos Pelicans, mesmo jogando fora de casa, pode tirar proveito dessa defesa ruim de área restrita que tem a equipe ali do Portland Trail Blazers, tá? O Zion foi o segundo maior pontuador dessa área na última temporada da NBA, sendo também um dos que mais arremessou, tá? Ele só fica atrás do Giannis, então ele tem um cenário bem legal ali também para ser produtivo nessa zona. Só que se a gente for pegar o Zion, ele não tem um histórico tão espetacular assim contra os Blazers, tá? Então eu não tô falando para vocês, apostem no over em pontos do Zion. Eu só tô falando aqui para vocês que pode ser que seja um cenário interessante. A gente também nem sabe se o Zion vai jogar de pivô ou não. Às vezes ele pode estar jogando numa posição na qual ele nem tá acostumado, então é meio perigoso.
mas em questão coletiva, eu acho que a gente tem um cenário bem legal aqui para esse Portland produzir bem o suficiente e sair com a vitória. Pessoal, lembrando, palpite exclusivo de Bucks e Bulls vai estar no nosso canal de cortes. Eu vou deixar aqui do lado para vocês, caso o vídeo já tenha sido lançado. E vou pedir para vocês não se esquecerem do like, se inscreverem no canal, conhecerem também o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, as melhores odds estão lá, guias e books para você ser bem lucrativo, um apostador independente, saber fazer uma análise de jogo e conseguir ganhar mais dinheiro e reduzir